Hoje nós vamos conhecer os filósofos pré-socráticos. Eles recebem esse nome devido a Sócrates, que foi tão importante para a filosofia antiga que a dividiu em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Esses primeiros filósofos também são chamados de filósofos cosmológicos. Isso porque eles se preocupavam com o seguinte: qual a origem de todas as coisas? De que é feito tudo que vemos? É o que deu origem a tudo que existe, e tudo que existe é composto de quê? Essa era a grande questão dos filósofos cosmológicos. O que eles buscavam? Arqué, o princípio que deu origem e compõe tudo que existe. Essa era a grande preocupação desses filósofos. A origem do cosmos. O que deu origem a tudo isso que existe? A gente viu antes que, quando não tinha filosofia, essa explicação era dada pelos mitos, e nós chamávamos de cosmogonia. Agora nós temos a cosmologia, que vai estudar essa origem do universo, a origem de tudo que existe, a partir de uma explicação racional, lógica. Agora não é mais uma historinha que tenta dar sentido, explicação para a realidade. Agora nós vamos ter uma explicação lógica, racional. Qual é o princípio originário? Qual é a arqué? Ou seja, qual é esse princípio? O que eles diziam? Para essa pergunta, nós vamos ter várias respostas. Vários filósofos tentaram respondê-la. Vamos saber quem são eles? Tales de Mileto. Tales dizia que era água. O Tales de Mileto é o mesmo Tales que é matemático, que vocês devem ter visto, o Teorema de Tales. E o Tales vai dizer que a água é a origem de tudo. A partir de um raciocínio, ele vai afirmar que a água, né, já que tudo que existe depende da água, contém água, então ele vai afirmar que a água seria a origem. O Anaximandro, ele vai nos dizer que o áperon é a origem de tudo que existe. O áperon, ele seria uma matéria indeterminada e eterna. E essa matéria daria origem a tudo. Nós vamos ter também o Anaxímenes. E o Anaxímenes, ele vai nos dizer que a origem de tudo é o ar. Ou seja, tudo que existe surgiu a partir do ar. Temos também o Pitágoras de Samos, o mesmo Pitágoras que é matemático, do Teorema de Pitágoras. E ele vai nos dizer que a origem de tudo é o número. Por que o número? O número ele dá ordem, ele organiza o caos. Então parece muito lógico que o número seja a origem de tudo, que o número componha a realidade. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Essa é uma frase muito conhecida do filósofo Heráclito. Vamos agora conhecer os dois filósofos mais importantes desse período e a disputa entre eles. São eles Parmênides e Heráclito. O Parmênides, ele vai dizer que a origem de tudo é o ser. Esse ser que é até abstrato. O ser, ele seria único, imutável e eterno. Então, o ser, ele nunca muda, ele seria sempre o mesmo. Parmênides vai também nos falar já do conceito de sensação, aquilo que nós recebemos pelos nossos 5 sentidos, e também da razão. Ele vai nos dizer que a sensação, ou seja, os nossos 5 sentidos, eles só veem a multiplicidade, a aparência das coisas, enquanto que a razão, ela vai ver a essência, ela vai ver aquilo que é eterno, que é imutável, que é imóvel. Isso porque se acredita que existe, tudo no final das contas é reduzido a um. Ou seja, a multiplicidade tem uma origem comum, um elemento comum. Todas as coisas são formadas a partir de um determinado elemento. O oposto disso nos traz o filósofo Heráclito, que vai dizer que a origem de tudo é o fogo. E é o fogo por quê? O fogo representa mudança e movimento constantes.
Diferente do Parmênides, Heráclito vai dizer que a vida ela é uma mudança, um movimento constante. A luta constante entre opostos. Tudo flui, o ser é e não é ao mesmo tempo. Ou seja, a única coisa que não muda é a própria mudança. Ou seja, tudo está sempre mudando. O filósofo Empédocles vai nos dizer que os elementos originários são fogo, ar, água e terra. Ou seja, os 4 elementos que se juntando formariam tudo que existe e dariam origem a tudo que existe. Além do Empédocles, nós vamos ter o Anaxágoras. O Anaxágoras ele vai dizer que a origem de tudo são sementes, um tipo de sementes, que daria origem a tudo que existe, que iria compor toda a matéria que existe. Além deles, nós temos a resposta mais aceita até hoje, que vocês inclusive devem estudar na química, que é o Leucipo e Demócrito. Eles vão dizer que a origem de tudo seria o átomo. O elemento que está presente em tudo, que deu origem à realidade, que compõe tudo que existe, é o átomo. E esse átomo, até pelo próprio conceito, ele é infinito, ele é indivisível, ele é impenetrável, ele é sólido. Ou seja, átomo não divisível, seria a menor partícula que compõe essa matéria, que não seria divisível de modo algum. Podemos classificar os primeiros filósofos em monistas, quando eles dizem que apenas um elemento compõe a realidade, como Tales dizia que era a água. Então, nós podemos dizer que ele é um monista, porque ele afirma que só um elemento compõe a realidade. Ou também pluralistas, como é o caso do Demócrito e do Leucipo, quando eles dizem que são os átomos que compõem a realidade. Então, para quem diz que são vários elementos, nós podemos chamá-los de pluralistas. E batendo o nosso martelo final, influência e conclusão. Foram os primeiros a buscar resolver racionalmente a questão da natureza última das coisas e a afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Pronto, esses filósofos foram os primeiros a buscar essa origem de um modo racional, não contando historinhas como a gente viu antes. E procuraram essa origem aonde? Dentro da própria natureza, usando elementos da própria natureza. Influenciaram bastante Platão e Aristóteles, e a gente vai ver que essa influência chega até a filosofia moderna, influencia também a filosofia moderna. A origem das coisas está na própria natureza, como a gente já disse antes, e podemos compreender através de nossa razão, ou seja, nós podemos compreender a essência das coisas, a origem de tudo, a composição das coisas, usando a nossa razão. E isso é o início do pensamento racional, da reflexão racional, agora não mais baseada no mito, na história, na autoridade do narrador, mas baseada no uso da razão, do raciocínio, do pensamento lógico racional. Na descrição do vídeo nós temos o material para baixar e também o link para você realizar as atividades e testar seu conhecimento. Obrigada e até a próxima!